Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um programa do As Conversas do Professor Fadário. Hoje num ambiente mais descontraído, mais de café. Exatamente. Olá professor, mais uma vez. Olá, Estamos olá a todos. Estamos aqui então para termos mais um programa que vai ser ligeiramente diferente dos programas até aqui. Exatamente. Nós hoje não vamos focar-nos tanto no aspecto sério do jogo e assim vamos falar de vários assuntos, é certo. Vamos dar um pouco das nossas opiniões pessoais, no meu caso do Pokémon X e no Ricardo do Pokémon Y, e vamos abordar outros temas que serão também do vosso interesse, portanto mantenham-se atentos à nossa emissão e vamos então começar. Vamos começar porque por esta altura já lá vai quase um mês, ou melhor, já lá vai um mês, desde o lançamento de Pokémon X e Pokémon Y. Eu já terminei o jogo, tu já terminaste o jogo. Se calhar muitos de vocês que estão aí desse lado, que tiveram o jogo na altura, se calhar também já o terminaram, muito provavelmente por esta altura. Eu tenho que me orgulhar de dizer que já completei as 3 Pokédex. Não metas nos, faz favor. Então faltou-me outra. Capturei o Zap dos ontem à noite, finalmente aquele estupor dos Zaps. Estupor, é! Para vocês todos que gostam de Zapdos, eu também gostava até esta geração e ter que andar 12 vezes a andar atrás dele pelo mundo inteiro à procura dele. Só ontem à tarde, ontem ao fim da tarde é que eu capturei o gajo. Finalmente ele decidiu. Uma Dusk Ball, pelo menos. Foi matar-me a bola. Vou parar por aqui, já chega de andar a brincar contigo, já estou cansado. Já chega de com as pessoas, poça. Nós, para quem acompanha o nosso blog, sabe que eu e o Fadário já fizemos uma análise às nossas respectivas versões, eu ao Y, ele ao X. Sim, podem consultá-las no nosso blog, não se esqueçam, Pokémon Center blog, pokémoncenterblog.pt.vu. É tão simples quanto isto. E nós, se calhar, neste programa vamos aproveitar para falarmos de alguns aspectos que referimos nas nossas análises e alguns que ficaram de fora, porque, verdade seja dita, houve muita coisa que ficou por dizer. É verdade. Nós, na nossa ideia, escrevemos as reviews, não querendo dizer tudo. Primeiro, para respeitar as pessoas, e já por isso é que nós fizemos o aviso de podia conter spoiler nos nossos textos. Primeiro, para não estragar a surpresa a quem ainda está a começar o jogo, ou para quem ainda nem começou, porque infelizmente há muita gente por esse mundo fora que ainda não tem o jogo. Está à espera de prenda de Natal, basicamente. Não estão à espera de prenda de Natal. Daquilo que eu tenho conhecimento e que já mencionei no blog, se eu não estou em erro, ou numa das emissões anteriores do Conversas, pessoas na América do Sul, só muito recentemente, agora no início do mês de novembro, é que tiveram acesso ao jogo. É um bocadinho triste, não é? Porque estavam a dizer-se, falava-se, que dizia-se muito, correu muita tinta de que o jogo ia ser lançado mundialmente, em todo o lado, mas a verdade é que não foi assim. Houve sítios que receberam muito antes, outros que receberam muito depois. Houve sítios que receberam muito antes, como foi o caso do Canadá e a Itália, que deu direito a processos bastante graves para as empresas e para as pessoas. A Nintendo está a castigar severamente as pessoas que se aproveitaram de terem os jogos mais cedo para começarem a estragar a surpresa, e acho muito bem, não é? Porque quiseram guardar o segredo a 7 chaves. E foi pena aquilo que fizeram, estragaram muito do efeito que nós, enquanto jogadores que estávamos naquela expectativa, poderíamos basicamente arruinar o aspecto surpresa que o jogo poderia trazer. Exatamente. Claro que isso também teve as suas vantagens, não é? Porque havia pessoas que estavam indecisas entre escolher um Froakie ou escolher uma Fennekin ou escolher um Chespin, e depois de verem como é que eles eram, como é que eles evoluíam, ficaram sem dúvida com uma melhor ideia do que é que poderiam esperar.
No geral, agora o que é que nós vamos falar sobre as nossas reviews? Ora, os nossos colegas João Frias e David Gonçalves, Exato. os nossos colegas de blog, ainda estão para escrever os artigos deles. Portanto, meninos, como a emissão vai para o ar, se tudo correr bem, daqui a 2 dias. Exato, nós estamos a gravar isto numa quinta-feira, portanto, em princípio, se vocês estão a assistir à estreia, deverá ser sábado, se a coisa correr bem. Esperemos que nesta altura vocês já tenham escrito a vossa review, já tenham publicado no blog, que é para nós não estarmos ainda a spoiler mais, ou seja, não andarmos aqui todos a encher chouriços, como o Ricardo costuma dizer, e muito bem. Se vocês leram as nossas reviews, é assim, eu apontei aquilo que eu achei mais interessante, o facto de podermos deslocar-nos em todas as direções graças ao D-pad, o facto de podermos montar o Skido e depois montar a evolução dele, o facto de podermos andar de táxi, de bicicleta, de patins em linha, de aprender manobras com vários mestres de patins em linha ao longo do jogo, o facto de depois de passarem o jogo terem acesso a uma, vá lá, não vou dizer uma terrinha nova, mas têm acesso a uma cidade especial onde há o Safari Zone que tem a ver com os friend codes. Portanto, não se esqueçam, já agora aproveitamos para relembrar. Sim, isso agora é o que está a dar nas redes sociais. Não se esqueçam de adicionar os nossos friend codes e de nos avisarem, ok? Há pessoas que adicionam os nossos friend codes e depois queixam-se que nós não os adicionamos a elas. Nós não adicionamos quando não sabemos que nos adicionaram. Portanto, exatamente, sempre que adicionarem os nossos friend codes, por favor avisem-nos através de comentário, não custa nada, ou se não quiserem comentar publicamente, enviem uma mensagem. No meu caso, no meu Facebook, enviem mensagem privada, porque não tenho o chat ligado, a avisar que me adicionaram, para eu vos adicionar também, porque há muita gente que de vez em quando se queixa que nós não adicionamos as pessoas. Mas, basicamente, tu até aqui estiveste a dar destaque, basicamente, às novidades do jogo. Exatamente. Às grandes novidades, pelo menos em termos de jogabilidade. Exatamente, cara, para tu também teres agora um bocadinho de espaço de manobra para conversares e dares a tua opinião sobre os jogos. É assim, nós o que estamos a falar neste momento é mais uma espécie de resumo sobre aquilo que nós escrevemos no blog. Eu, na minha opinião, eu acho que o jogo, eu dou os meus parabéns à equipa da Pokémon e da Game Freak que desenvolveu o jogo, porque eu acho que de facto está um jogo muito bem conseguido. Eu já não me entusiasmava tanto a jogar um jogo de Pokémon, literalmente desde a primeira geração. E eu tenho que ser honesto quando digo isto, desde a primeira geração que eu já não sentia tanta emoção, tanta vontade, tanto gozo de jogar um jogo. Eu regressei a Pokémon na quinta geração, gostei bastante de jogar os jogos da quinta geração, mas não se comparam nem um bocadinho ao que eu gostei de jogar este. A minha versão foi o Pokémon Y, lá está, a única diferença mais vincada entre uma versão e outra são os Pokémons lendários com que se lida. E alguns Pokémon exclusivos e as Mega Stones. Atenção, meninos e meninas que nos estejam a assistir, há Mega Stones que vocês apanham no X que não dão para Pokémons que vocês capturam no X, e há Mega Stones que vocês apanham no Y que não dão para Pokémons que capturam no Y. E nós não estamos a falar de Charizard It nem da Mewtwo. Exatamente, estamos a falar, por exemplo, do Manectric, vocês apanham a Manectric It, se não estou em erro é assim que se diz, no X, mas o Manectric é um Pokémon do Y, por exemplo. Portanto, eu, no geral, eu achei que o jogo estava bastante bem conseguido. Aponto algumas falhas no jogo, mas essas falhas vão mais para o sentido da forma como construíram o jogo, não tanto nem para a história nem para a jogabilidade. Uma das grandes novidades que queriam tentar vender através do jogo era a funcionalidade 3D, por ser o primeiro jogo para a 3DS. Pessoalmente, e eu sei que tu concordas comigo nisto, pessoalmente eu acho que o aspecto 3D do jogo não está propriamente muito bem conseguido.
Eu poucas vezes utilizo o 3D no jogo, até porque o próprio jogo não permite que esteja o 3D constantemente ligado, só em situações específicas é que podemos ligar o 3D, mas mesmo assim eu sinto que o jogo fica substancialmente mais lento. Como quem é gamer percebe este tipo de linguagem, parece que o jogo ganha lag. Ou seja, parece que as frames no ecrã têm alguma dificuldade em se mexer. Neste aspecto, eu acho que isto só prova que a Pokémon não estava 100% pronta para dar este salto. Exatamente. E pegando naquilo que o Ricardo está a dizer, há dois aspectos que eu também vou acrescentar. Um deles é as ordens. Vocês se habituarem a fazer ordens, como eu habituei-me a semana passada, porque há certos Pokémons que vocês só conseguem capturar por ordem, que é o caso da Ekans e da Arbok, que eu pensava que eram exclusivas, mas não aparecem, só que aparecem por ordem. E há uma técnica que depois poderemos revelar-vos de como é que fazem as ordens aparecer com mais frequência. Mas o facto é que nas ordens notam muito bem esse tal problema dos gráficos a nível visual ficarem mais lentos, e um em específico que eu achei, de vez em quando até fiquei com medo, confesso, que o jogo empancasse, que o jogo frisasse, foi na route 21, se eu não estou em erro, 20 ou 21, que é aquela route que vai dar à Pokémon Village. Quem já está no último crachá ou quem já passou essa parte deverá saber, certo? Exato, pronto, que é uma zona da grande floresta onde vocês têm muitos encontros e muitas hortes com o Pokémon Trevenant. E esse Pokémon, quando sai em horte, é terrível. O ecrã fica completamente destabilizado, fica mesmo a imagem lenta. Pelo menos no meu caso tem acontecido isso muito. A imagem fica lenta, quase que para, e eu fico assim até com medo. Será que esta porcaria vai empancar ou não sei o que, ou não sei o que mais? Tipo. Portanto, acho que nesse aspecto o jogo quiseram... Sim senhora, justificar porque é que o jogo ia ser para uma 3DS, ou seja, queriam obrigar as pessoas a comprar a 3DS para poderem jogar este jogo, porque muita gente, é verdade, não é? Muita gente há de ter comprado a 3DS para poder jogar o Pokémon X e Pokémon Y, mas de facto a verdade é que o Pokémon X e Pokémon Y não estão graficamente tão bons assim, ao ponto de se justificar o jogo ser categorizado como um jogo 3D. Mas quanto a isso, eu acho que qualquer jogo de consolas portáteis ainda está a precisar de mais ajustamentos. Não se trata só deste. Não é exclusivo a Pokémon. Acho que há mais jogos e outras consolas, sem ser da Nintendo, que precisam de mais potência, digamos assim. Mas também pode ser uma limitação por facto de serem portáteis, percebem? Eu acredito e compreendo perfeitamente que, devido a serem portáteis, que tenham uma limitação muito maior. É possível que sim. Nós não trabalhamos na Nintendo, nem fazemos programação nessa base. Falar muito sobre isso, mas esta é a nossa opinião. Realmente o 3D falha, e falha bem, pelo menos na minha opinião. Não é coisa que eu tenha usado, usei 2 ou 3 vezes e de vez em quando lá ligo só para dizer que sim, que liguei o 3D, mas de resto não é coisa que me fez assim furor. Aquilo também que me decepcionou, porque acho importante falarmos dos pontos que nos decepcionam primeiro, é o facto de nós termos um excessivo número de Pokémons antigos e um número muito reduzido de Pokémons na 6ª geração. No momento em que nós estamos a falar e estamos a escrever é como quem diz, estamos a fazer esta análise, esta conversa, há o rumor que um hacker muito famoso conseguiu descobrir tudo o que falta descobrir no Pokémon X e no Pokémon Y. E ele descobriu então os 3 Pokémons fadas que já eu tinha mencionado aqui há uns meses atrás, forem aos posts em julho. Já havia lá um texto
um diagrama onde apresentava que havia 3 fadas lendárias. Basicamente o trio desta geração. Exatamente, o trio lendário desta geração. E ele desvendou supostamente esse trio, esses Pokémons têm lá a confirmação, aparecem, e vocês também se meterem no GTS o nome desses Pokémons como pedido de oferta em troca de algum Pokémon vosso, ou seja, vocês têm uma Vivillon, por exemplo, e querem trocar por um destes Pokémons e meterem lá esse nome, a GTS aceita, portanto quer dizer que realmente há um fundo de verdade nisto tudo. Prontos, mas mesmo que entrem estes 3 Pokémons, ora neste momento a 6ª geração tem 69 Pokémons, passa para 72. Ora, 72 num universo de mais de 700 é muito pouco, muito pouco. Eu acho que a 5ª geração teve mais de 100, 150. Era de esperar pelo menos uns 100 Pokémons novos e não apenas 69. Acho que nesse aspecto foi um bocadinho decepcionante. Embora haja pessoas que estão a considerar as mega evoluções como Pokémons novos. Tu não te encaixas muito bem neste grupo? De maneira nenhuma, não me encaixo neste... Eu pessoalmente também não, mas... Não me encaixo e por uma razão muito simples. As mega evoluções só ocorrem em combate, são uma opção, não são uma coisa que acontece porque vocês querem, não, vocês têm lá a opção para clicarem se querem mega evoluir ou não, não é uma coisa que vocês façam de imediato. E o que muda mais é mesmo a nível da aparência do Pokémon, porque em termos de vida, em termos de status, olha, em termos de vida que eu tenha reparado, os meus Pokémons nunca aumentaram a vida, ficaram sempre com a mesma vida, os mesmos pontos de vida. Alguns status, sim, mudam alguns status, 2, 3 pontos. Mais do que isso eu não tenho visto, portanto não sei até que ponto é que poderemos considerar as mega evoluções como uma novidade, assim, uma mega... Um Pokémon independente. Exatamente. Digamos assim. Pokémon independente da história. Isto também para não nos estarmos a alongar muito mais, isto não é novo, quem joga Pokémon... Quem já jogou outros jogos de Pokémon sabe isto perfeitamente. Há em todos os jogos muitos aspectos místicos, vamos chamar-lhe assim, muitos segredos, muitas coisas que nos deixam a pensar porque é que será que isto está aqui. Quando chegamos a uma certa altura no desenvolver do tempo de vida útil do jogo, vamos a ver, e aquelas coisas são lá por um motivo. Pokémon X e Pokémon Y não é exceção. Exatamente. A pergunta que eu te queria colocar é: já terminaste o jogo, de todos os mistérios que te deparaste ao longo da tua aventura, qual foi o que achaste mais intrigante e porquê? É uma boa pergunta, sabem? É uma boa pergunta, de facto. É uma pergunta para a qual tu não estavas preparado. Não é nesse sentido. É uma boa pergunta porque realmente está bem vista. É uma boa observação da tua parte. Eu sou assim, eu sou espetacular nesse aspecto. É uma boa observação, de facto, é verdade. Pokémon X e Y tem vários aspectos místicos. Tem aquele cristal que vocês podem e devem, aliás, é fundamental numa das cidades, aquele cristal cor-de-rosa, todo shiny. Em Anistar City. Exatamente, todos os dias vocês... e isto faz-nos lembrar um ponto importante. Se vocês quiserem ir partir à caça das Mega Stones, só podem ir à caça das Mega Stones depois de terminarem o jogo. Portanto, escusam de estar com ideias que vão apanhar muitas Mega Stones pelo caminho, porque apanham só meia dúzia, nem isso. Só depois de terminarem o jogo é que vão receber uma Absolite da vossa rival ou do vosso rival, e depois aí começa a saga das Mega Stones. E a saga das Mega Stones é uma saga muito particular, não é esse o tema que eu quero responder ao Ricardo, mas aproveito para falar sobre isso porque acho que é importante, porque nem toda a gente sabe. Mas vocês têm que ir a essa cidade que o Ricardo disse. Anistar City. Vão lá, é gira. Por acaso é uma cidade engraçada. Exatamente. Às 8 da noite, na hora do vosso país, às 20 horas, 8 horas da noite.
coloquem-se sob esse cristal e uma luz vai iluminar-vos, e a partir daí até às 21 horas, ou seja, até às 9 da noite, tem uma hora, precisamente uma hora, para poderem percorrer toda a região de Kalos em busca das pedras. Há uma série de pedras que estão escondidas, algumas estão escondidas sobre o Rock Smash, outras têm mesmo que andar à procura, têm que falar com pessoas. Só nessa hora, precisa, entre as 8 e as 9 da noite, é que vocês terão acesso às Megastones. É muito importante esse pormenor. Agora, respondendo à pergunta do Ricardo, que foi uma pergunta bastante interessante, o ponto místico, o ponto mais interessante que eu achei na história, o mistério que me intrigou mais na história, são dois. Um deles é o Lisandre, que é o chefe da team do mal. Eu adoro o gajo, sou-vos sincero, adoro a personagem, acho que merecia e merece ter um destaque. Espero eu que a Nintendo e a Pokémon criem esta personagem no anime, criem esta personagem num filme, porque eu acho que ele merece isso. A personagem é muito rica, tem muito potencial e está muito bem concebida a imagem, nota-se mesmo que ele é um aristocrata, é ali um rei mesmo, tem mesmo um ar de rei imponente, poderoso. Gostei da imagem e gostei da mensagem dele, porque ele fala sobre a destruição do mundo, não é? Ele fala sobre, e desculpem lá para quem não acabou o jogo e eu já estou a spoiler alert, pronto, esqueci-me, mas ele fala sobre a destruição do mundo. Ele quer acabar com o mundo para recomeçar tudo de novo, devido precisamente ao excesso de pessoas e de Pokémons que ao fim e ao cabo acabam por destruir o equilíbrio das coisas, não é? Provocam um desequilíbrio entre a natureza, os Pokémons e as pessoas. Portanto, eu em certo ponto, como eu já disse na minha análise, eu concordo com os ideais dele. Acho que sim senhora, que realmente é preciso haver uma maior preocupação a nível de recursos. Nós não devemos estar uns já a ficar com tudo, outros a ficar sem nada. Portanto, é preciso equilibrar as coisas. Gostei muito dessa parte da história. Tive muita pena dele ter desaparecido, não sabemos o que é que aconteceu. Talvez isso já seja um aviso que ele vai regressar no Pokémon Z, talvez, não sei. E claro, a história do Rei AZ, que anda à procura do seu Floette na região de Kalos, desde a altura em que houve a primeira grande guerra Pokémon, que ocorreu na região de Kalos há 3.000 anos atrás. O rei, cheio de raiva, quis destruir o mundo também com uma arma que ele próprio criou, e o seu Floette de estimação, que é a evolução do Flabébé, decidiu abandonar o seu companheiro humano, o que não é muito comum. Ou seja, normalmente o que nós vemos é os humanos a abandonar os Pokémons, e neste caso não, neste caso foi o próprio Pokémon que abandonou o humano. Esta história achei-a muito bonita porque, e lá está mais uma vez fazendo spoiler, no final da história, quando o rei realmente se liberta daquele fardo da raiva que tinha dentro dele, o Floette volta do céu, do paraíso, para o vir buscar. Ou seja, basicamente o rei AZ era uma alma penada que estava no nosso mundo por causa de não estar em paz consigo mesmo. Nós, ao travarmos uma luta em que acabamos com a fúria, com a raiva e o rancor dele, a alma pôde finalmente seguir em paz, e então o Floette veio como se fosse um anjo buscá-lo de volta. Eu achei essa cena muito bonita, muito emocionante. Fiquei com lágrimas nos olhos, é verdade, admito, e pelo aquilo que eu tenho lido na internet, há muita gente que diz que chora e tem chorado, e acho que sim. Acho que deviam de pensar em vender o pack, a consola, o jogo e um pacotinho de lenços. Para esse tem momentos fortes a história do jogo. A história do jogo tem momentos fortes e dá muito que pensar. Continuando a acrescentar pontos interessantes à história. Se nós fôssemos enquadrar as histórias de Pokémon como no universo do Zelda, esta história para mim seria a história que começa, onde começa tudo. Porque na primeira geração nós vemos o Lieutenant Surge, por exemplo, que nos aborda o facto de falar que houve uma guerra qualquer que ocorreu
e não sabemos mais nada sobre isso. Agora nesta história, ou seja, 5 gerações mais tarde, na 6ª geração, voltamos a ouvir falar de uma guerra que houve entre pessoas e Pokémons, e que muitos Pokémons morreram, muitas pessoas morreram, a humanidade teve que começar toda de novo, por aí adiante. Portanto, se tivéssemos que enquadrar isto num espaço temporal, talvez a história da região de Kalos seja realmente a primórdia, a história onde começou tudo, o que podia explicar o facto de haver muitos Pokémons antigos, não é? Pode ser esse o motivo que leva a que haja tantos Pokémons de antigas gerações que depois, entretanto, quando o mundo começou novamente a evoluir, se espalharam pelo resto do mundo, dando origem às gerações que nós tivemos anteriormente. Eu sei que isto parece um nonsense, mas tem a sua lógica. Faz algum sentido, e aliás nós já tivemos a hipótese de discutir essa hipótese em privado e até tem algum fundamento. E eu convidava-te então também para deixares um post no nosso blog relativo a essa temática, porque acho que seria interessante, sem dúvida, passarmos essa tua ideia. Sim, esta a minha teoria, as teorias do professor Fadário. Uma nova temática no blog. Ainda vai dar um novo programa, as temáticas do professor Fadário. Não é as temáticas, as teorias. Vamos ter que mandar fazer canecas novas. Além destas das conversas do professor Fadário, e o Raven queria uma, e quem sabe pode ser que no Natal o Santa Arceus se lembra dele. Ora bem, nós já estamos com um programa assim um bocado longo, mas ainda temos mais para vos oferecer. Mas agora vamos fazer uma pequena pausa, vamos mostrar-vos mais um Pocket Trivia trazido aqui pelo nosso professor. Portanto, fiquem com o Pocket Trivia e até já. Olá, então vamos a mais um Pocket Trivia. Vocês sabiam que no Japão os Pokémons Koffing e Weezing são conhecidos por NY e LA? NY e NA são, respectivamente, as siglas de Nova York e Los Angeles. A razão pela qual estes Pokémons são conhecidos por estas iniciais é o facto de terem muita poluição em comum. É uma curiosidade mesmo bastante japonesa, diria eu. Vocês sabiam que o nome do personagem Brock sem a letra B fica Rock? Sabiam, sim senhora. Também sabem que Rock em português significa pedra, e curiosamente pedra é o tipo de Pokémons favoritos do Brock. E para terminar o nosso Pocket Trivia de hoje, vamos ficar com uma curiosidade que poucos de vocês saberão. Sabiam que os nomes dos Pokémons Hitmonchan e Hitmonlee foram dados em homenagem aos atores e lutadores Jackie Chan e Bruce Lee? Pois é verdade. Ora, nós estamos de regresso depois deste Pocket Trivia bastante interessante, mas nós, antes de nos despedirmos definitivamente, terminarmos o programa de hoje, ainda temos duas temáticas sobre as quais queremos falar muito rapidamente com vocês. Pronto, a primeira é, desde o dia 1 de outubro, o blog tem uma rádio Pokémon, que vocês podem aceder no blog, nos marcadores que estão acima das postagens, ou se preferirem abaixo da imagem do título do blog. Tem lá vários marcadores. Um dos marcadores diz rádio, e esse marcador então que diz rádio tem todas as emissões de rádio que nós já fizemos até à data, incluindo provavelmente no dia em que vocês estão a ver esta gravação, a emissão mais recente com o Ricardo. Exatamente, que foi uma emissão que aconteceu bastante recentemente. Nós, todos os sábados, temos emissões garantidas para vocês. Quem apresenta essas emissões já é um bocado aleatório, umas vezes sou eu, outras vezes é o professor. Outras vezes pode ser o Frias ou o Dave também. Exatamente. Nunca se sabe.
estamos sempre a rodar a apresentação dos nossos programas de sábado à noite, mas é garantido que sábados à noite nós temos emissão a partir das 10 horas. Os restantes dias é irem acompanhando, porque nós tentamos fazer pelo menos 2 emissões por semana da rádio. Exato. Se vocês preferirem acompanhar a rádio diretamente do site, é muito fácil, basta colocarem na barra de endereços pocketcenterchatter.caster.fm. Não sei se vocês se lembram de, há 2 episódios atrás, nós termos falado que íamos ter novidades no blog. Esta é uma dessas novidades maravilhosas. É uma das novidades. Portanto, façam o favor de nos acompanhar, porque vamos ter mais novidades a chegar, Sim. incluindo passatempos. Estamos já aqui com algumas ideias, é verdade. Várias ideias, e a rádio vai estar envolvida nos passatempos, portanto aproveitem, são prémios no mínimo interessantes que nós vamos ter para vos oferecer, portanto quem sabe uma caneca, já que as nossas canecas foram bastante cobiçadas. Mas para além da temática da rádio, há uma outra temática que, essa sim, é novidade lançada agora. Exatamente. Ora, trata-se de uma iniciativa que eu, enquanto blogger, estou a instaurar em Portugal. Muitos de vocês provavelmente já devem ter ouvido falar do Book Crossing, ou seja, uma iniciativa onde pessoas no mundo inteiro pegam num livro que tenham em casa e deixam-no numa qualquer rua, numa cidade, numa avenida, num parque, num jardim, num banco, onde quiserem. E outra pessoa leva aquele livro e deixa depois outro livro em troca. De maneiras a que os livros vão viajando pelo mundo. Pois bem, no Brasil foi lançado já há algum tempo uma iniciativa no mesmo género, mas que tem a ver com blogs. Ou seja, chama-se o blog Book Crossing, e eu tenho autorização da criadora do evento no Brasil para lançar esta iniciativa em Portugal. Eu vou lançar esta iniciativa em simultâneo no meu blog pessoal e aqui no blog do Pokémon, convidando então vocês, caros ouvintes e caros espectadores, a libertarem, entre aspas, a fazerem release de um livro ou mais livros, se quiserem, que tenham lá por casa. Deixem os livros espalhados pelas ruas, jardins, avenidas, parques. Não vale deixar numa biblioteca, atenção. Sim, deixem os livros assim em sítios espalhados pelas vossas cidades, localidades onde vivam, e escrevam um bilhetinho. Eu depois posso deixar-vos as instruções no dia em que eu lance esta iniciativa. Procurem no blog, nós vamos ter lá uma publicação. Exatamente, e eu vou lá explicar então o texto que vocês podem escrever na capa ou contracapa dos livros para anunciar. Eu penso que é uma iniciativa muito gira, uma das várias iniciativas que nós temos programadas. Esta iniciativa vai durar entre 16 de novembro e 30 de novembro, ou seja, tem estes 15 dias, 14 dias para fazerem release a algum livro ou alguns livros que tenham em casa, que queiram dar de boa vontade a outras pessoas para ler, e quem sabe essas pessoas depois pegam neles e oferecem a outras pessoas, e fazemos assim uma corrente de livros, e acho que pode ser muito interessante. Há mais novidades, mas vão haver mais novidades. Isto porque o nosso blog não para. Exatamente. É uma máquina espetacular. Mas vocês vão ter que esperar pelo próximo episódio e pelas próximas postagens no blog para saberem. E até mesmo na rádio. Também vão haver novidades na rádio, inclusivamente as conversas do professor Fadário vão chegar à rádio. Exatamente, vamos ter conversas especiais do professor Fadário na rádio, vamos ter pocket-rivas especiais das conversas do professor Fadário na rádio, também quando for as emissões comigo. Vamos ter um novo programa também, que eu não posso revelar agora. Já ia dizer, mas não vou dizer, vou deixar para o suspense, que também é do vosso interesse dentro das emissões que forem conduzidas por mim na rádio.
E portanto é muito importante vocês sigam então o nosso blog no Facebook, sigam o nosso blog no blog mesmo, ouçam a nossa rádio, as emissões semanais. Na página do nosso Facebook vocês podem saber sempre quando é que nós temos emissão durante a semana, que normalmente será conduzida pelo Ricardo, que, como vocês já sabem, é um grande animador de rádio. Ao fim de semana poderá haver outras pessoas, ou eu, ou o Ricardo, ou outro dos membros do blog a fazer, ou até quem sabe haja a participação de algum de vocês como prémio pela vossa fidelidade ao nosso blog. E pronto, o professor já praticamente fez o meu trabalho de despedida, já disse todas as plataformas onde nos podem encontrar. Faltou só avisar que vocês podem continuar a enviar as vossas sugestões para o blog, para a rádio, para tudo. Perguntas que queiram colocar ao professor para o nosso e-mail, atenção, o nosso e-mail, o e-mail do blog, pokeccenterblog@gmail.com. E antes de mais, antes de terminarmos, eu queria agradecer às pessoas que têm escrito diretamente para o meu e-mail pessoal, que está lá também na coisa do blog, no contactos do blog, a agradecer o trabalho que nós temos tido. Portanto, em meu nome e em nome da equipa que traz até vocês o Pocket Center Blog, o nosso sincero e profundo obrigado. Até uma próxima e sejam felizes. E voltamos então a ver-nos no próximo programa, ou na rádio. Nossa. Ou na rádio, sim, a deles. A deles. E a nossa também. E a nossa também. Já acabou, amigo. Já acabou! Já acabou! Preciso de pinga nova. Acabou o meu líquido do radiador.